Você sabia que aproximadamente metade dos imóveis do Brasil são irregulares? Imagina que de cada dois, um imóvel é irregular? Eu sou Andréa Rocha, advogada especialista em direito imobiliário e vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Então, já deixa o seu like, se inscreva no vídeo, compartilhe com seus amigos, vem muita informação importante por aí. A regularização de imóvel, ela vai muito além de ter um endereço e pagar IPTU. Muitas pessoas pensam que, mas eu tenho IPTU. Se tenho IPTU, tá tudo bem. Na verdade, essa não é uma informação verdadeira, porque você pode ter IPTU, porque as prefeituras lançam o IPTU e você não terá propriedade do imóvel, você é apenas um dono, não podemos falar proprietário. Proprietário no Brasil, né, a lei determina que só são proprietários de imóveis aqueles que têm um nome registrado no documento principal do imóvel, que é a matrícula do imóvel. Então, você vai lá no cartório de registro de imóveis da sua cidade e fala: por favor, eu quero a certidão de matrícula do meu imóvel. E se o seu nome estiver lá, você é o proprietário. E isso é muito importante para você poder vender o imóvel. Só quem é o titular registral, o proprietário registral, que está na matrícula do imóvel, é que é o proprietário e que, portanto, pode vender o imóvel. Ah, doutora, mas o meu imóvel sequer tem matrícula. Então, isto acontece com quase metade dos imóveis no Brasil. E, e é um problema. Nós temos situações em que vêm investidores de fora do país, porque o Brasil é um país muito bom para se investir, e eles falam assim: olha, eu quero investir em uma fábrica de cana-de-açúcar, por exemplo. E as fazendas não estão regulares, elas têm alguma irregularidade. E com essa irregularidade, não estando ok a matrícula do imóvel, não é possível fazer financiamento, não é possível receber incentivos fiscais. Então, você precisa ter o imóvel regular, seja ele urbano, seja ele rural, mas tem que ter imóvel regular, tem que fazer essa regularização. Então, nós vamos falar aqui algumas situações que deixam o imóvel irregular. Causa essa irregularidade, doutora? Muitas. Por exemplo, você precisa vender o seu imóvel rápido. Você vai vender ele por metade do valor, 60% do valor que ele vale. Por quê? Porque ele não está irregular, né? Então, é uma situação muito delicada e que nós, brasileiros, não nos atentamos. É comum as pessoas falarem isso para mim: não, doutor, o meu imóvel está irregular, eu fiz a escritura. Eu falo: posso ver a escritura? Aí a pessoa me entrega a escritura. Tudo bem, está ok. Tem a escritura, mas não parou por aí. Então, quando a pessoa compra um imóvel sem a devida orientação, pode ser que lá na frente ela tenha um problema e custe caro, custe valores para poder regularizar esse imóvel. Vale regularizar o imóvel? Claro que vale. Como eu expliquei, você quase duplica o valor do seu imóvel quando ele está regular. Mas você pode prevenir desde antes. O que a gente tem hoje? Metade dos imóveis do Brasil tem algum tipo de irregularidade e precisam ser regularizados. Então, por exemplo, o imóvel foi recebido em herança e não foi feito o inventário. Esse imóvel não é seu. Esse imóvel é o que a gente chama do espólio. O que é o espólio? É o conjunto de bens que o falecido deixou. Muita gente não sabe, por exemplo, que você tem 60 dias para fazer a abertura do inventário. Se você não fizer isso, você vai pagar uma multa. E não fazer o inventário é uma forma de o imóvel estar irregular. Então, veja, além de você pagar para poder fazer a regularização, você ainda vai pagar a multa por não ter feito o inventário no prazo. Então, isso é muito sério. Outras formas de irregularidade, por exemplo, comprei um imóvel, no contrato de gaveta, a pessoa sumiu, eu acabei, nem terminei de pagar, porque ela sumiu, eu não tinha para quem entregar. Isso já fazem muitos anos. Como que a gente vai regularizar esse imóvel?
É claro que toda regularização, o advogado não consegue te dar um valor sem fazer o que a gente chama de estudo do caso. Porque sem analisar a documentação, eu não sei te dizer qual vai ser o tipo de regularização. Uma usucapião? É uma adjudicação compulsória? Às vezes é necessário fazer uma adjudicação compulsória inversa. O que é isso, doutora? Adjudicação compulsória? Do que você está falando? Explico. É simples. É a situação em que nós fazemos um contrato particular de compra e venda, né, do imóvel. Você me vende e eu compro. E nós fazemos aqui aquele contrato particular que a gente coloca lá o que a gente acordou. E nós não fazemos a escritura, nós não fazemos o registro na matrícula do imóvel e eu termino de pagar e a gente combina que eu vou pagar parcelado. E quando eu terminar de pagar parcelado, então a gente faz a escritura do imóvel. E eu pago tudo e você não vem assinar a escritura do imóvel. Agora, eu tenho um imóvel que eu paguei e eu não sou dono, lembra? Eu não sou proprietário, porque no Brasil só é proprietário quem registra. Eu sou só um mero dono, tá? Eu tenho a posse do imóvel, não tenho a propriedade do imóvel. E agora, o que que eu faço? Agora você vem aqui, chama o doutor André e fala, doutor André, estou com esse problema, ele se recusa a vir. Aí eu vou pegar o contrato, vou analisar o contrato. Se o contrato seguir as regras que determina a nossa lei, eu entro com uma ação e falo assim, vem cá, vendedor, você tem que assinar aqui. Aí o vendedor fala, não, eu não vou assinar, não fui com a sua cara, eu não quero assinar, não vou, não quero ir no cartório. Ah, estou viajando, não vou voltar para o Brasil. O juiz assina no lugar dele. Mas olha que transtorno, porque não tivemos a orientação correta quando compramos o imóvel. Então, é extremamente importante que você regularize o seu imóvel. Ah, doutora, mas agora eu já comprei, e agora? Vamos fazer a regularização, seja ela qual for necessária. Então, qual é a dica que eu dou? Que é uma coisa muito importante você saber. Você que está com o imóvel irregular, precisa regularizar o quanto antes. O que que nós vamos fazer? Você vai procurar um advogado que é especialista em regularização de imóveis e vai levar os documentos que você tem e lá ele vai te orientar, vai te pedir novos documentos se forem necessários. Eu, no meu escritório, eu peço os documentos básicos. Depois que eu tenho essas informações, eu mesmo busco o restante dos documentos. Isso é um serviço anterior à regularização, é o que a gente chama de estudo de caso, porque como eu vou te colocar um valor de honorários, se eu não sei qual é o problema, primeiro eu preciso ver, porque, por exemplo, voltando na adjudicação compulsória, a adjudicação compulsória só é possível ser feita se preencher os requisitos que a lei fala. Se algum termo ali no contrato não foi colocado ou foi colocado de uma forma diferente, eu não posso fazer por meio de adjudicação compulsória. Eu vou ter que ver outra forma de fazer essa regularização, eventualmente uma usucapião. E aí, teremos que ver se temos os requisitos da usucapião. Então, por isso, é essencial que o advogado faça esse estudo do caso. Então, por quê? Porque no final do estudo do caso, ele vai determinar qual é o tipo de procedimento para regularizar aquela situação. É possível fazer de forma extrajudicial? Que hoje nós temos essa facilidade, né? Nós podemos fazer isso de forma extrajudicial. Ou não, só dá para fazer judicial. E aí, neste estudo, o advogado vai determinar qual é o procedimento a ser feito e aí sim colocar os honorários para a regularização do imóvel, porque a princípio foram pagos os honorários do estudo de caso, que é um trabalho bem complexo, por isso tem a cobrança desses honorários. Por quê? Porque o advogado precisa saber todo o universo da regularização para saber qual instituto ele vai usar para resolver aquela questão. Agora que você já teve contato com o assunto e se surgiram dúvidas, pode deixar nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, inscreva-se no meu canal, me siga, que sempre vai ter conteúdo de direito imobiliário aqui para você.